Mais um programa, né? Aí entramos no ar aqui e desta vez iremos conversar com abrangência, uma visão polímata, porque iremos adentrar no contexto do carnaval, do candomblé, da umbanda, da postura toda da historicidade, do contexto da epistemologia, da axiologia, do agogô e muitas coisas mais, de formas interessantíssimas, né? Hoje, o nosso convidado aqui no Filosofia com Dendê, nessa sexta-feira, dia de nosso Pai Oxalá, a gente sempre com muito axé, com muito dendê, para falar o que é dessa Bahia e filosofar com o que é que nós temos, com o dendê, com o nosso conteúdo. Hoje, a gente vai falar de um dos movimentos mais importantes, importantíssimos para a história desse Brasil, a história da Bahia, a história de todo o contexto da ancestralidade africana, como se construiu esse país, né? Nós vamos falar hoje de afoxé. Afoxé é esse movimento, esse som, essa religiosidade, o conteúdo da afoxé, através do nosso querido Júnior Africodé. Júnior Africodé. E é Africodé mesmo, ele vai explicar para vocês por que Africodé. Júnior, ele é assistente social, conselheiro estadual da cultura também. Ele é pós-graduado em políticas públicas, pós-graduado também em gestão de patrimônio cultural, e nós vamos falar de cultura muito bem aqui com uma pessoa que tem conteúdo para isso. Conselheiro também estadual da sustentabilidade para os povos de comunidades tradicionais. Olha que importância a gente está trazendo aqui hoje no nosso Filosofia com Dendê, Júnior Africodé. É isso aí, Júnior. Prazer tê-lo aqui conosco para brilhantar nesse nosso podcast, né? Filosofia com Dendê. Caetano disse que só filosofar mesmo em alemão, mas eu discordo. Eu acho que tem muita filosofia na Bahia, né, Júnior? Com certeza. Saudações culturais para todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom dia, boa noite, boa tarde, o horário que estejam vendo. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né, para participar desse podcast Filosofia com Dendê. Falar um pouquinho da minha apresentação também. Os títulos acadêmicos, eles são super importantes, mas na minha apresentação, o título que eu mais me honro é o de Ogã. Eu sou Ogã do Ilha-Axé Lafim-Oyó. Eu tenho 18 anos de confirmado dentro da religião. E o Aficodé, que é como eu sou muito conhecido no cenário religioso e hoje de trabalho, de amigos, é um posto, né, dentro da casa de Oxóssi, da dinastia de Oxóssi. O Aficodé, ele é o líder dessa comunidade dos Odés, que são os caçadores. Porque quando o candomblé vem de África para o Brasil, ele sofre diversas alterações, inclusive relacionado à questão das aldeias, né, das comunidades, que determinada região era regida por um orixá, e a gente tem no candomblé em Brasil o terreiro de candomblé com todas essas dinastias. E aí minha casa, a casa de candomblé que eu faço parte, o patrono é Xangô, né, do reino de Oyó, mas tem Júnior Aficodé, que é filho de Oxóssi, vai ter uma pessoa que é filha de Oxum, e a gente faz essa mistura que é o candomblé propriamente dito, que só tem desse jeito no Brasil. Isso é interessantíssimo. Inclusive, na África, não, é uma religião tradicional e clássica, mas ela não tem essas divisões, né? Em verdade, por exemplo, aqui mesmo nós tivemos o surgimento da própria Umbanda, né? Que alguns historiadores dizem que foi surgido em 1908 com Zélio Moraes, lá no dia 15 de novembro, que ele recebeu 7 encruzilhadas, dia 16 de oficial. Outros questionam isso, né? Mas aqui nós temos uma religião verdadeiramente brasileira. E dentro desse contexto, como é feito os trabalhos religiosos? Envolve a religiosidade africana propriamente dita, tradicional, que é o candomblé, em suas
várias tribos, ou ela trabalha também com Umbanda e tem uma linha mais assim, sincrética? Pronto. Isso aí é a diferença entre candomblé e umbanda. Não é isso que o senhor está querendo saber? Eu tenho propriedade e lugar de fala para trazer o candomblé. A umbanda é uma variação que a gente tem como uma irmã. A diferença é que não está na matriz brasileira, ela tá ou não está na matriz africana, está na matriz brasileira, e tem influência de outras religiões também. O jaré, o catolicismo, e é respeitável, é louvável, né? Dentro da Associação Mesa de Ogãs, da qual eu estou presidente atualmente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Mesa de Ogãs, tem representantes da Umbanda, e as entidades da Umbanda também estão muito ligadas e integradas ao candomblé, como Zé Pilintra, Maria Navalha, o Preto Velho, Vovó Catarina, a Preta Velha, enfim, essas entidades que nasceram na Umbanda, tiveram essa dimensão e estão também dentro do candomblé. Tem algumas diferenças básicas, assim, principais, que a maioria das linhas da Umbanda não fazem a sacralização, e o candomblé tem, e algumas outras linhagens que eu não consigo trazer com propriedade, que, como eu disse, o meu lugar de fala é a religião do candomblé, mais especificamente a nação Queto, que é a que eu faço parte. E aí, Albre? Falar essa importância, a gente tem que também falar um pouco de história da importância, a resistência a qual nós possibilitarmos nós estarmos aqui hoje presentes. Teve uma turma que começou antes da gente e que enfrentou muito isso, né? Nós temos aí a libertação, suposta libertação, não tem nem 140 anos, é tudo muito novo, né? A gente tem esses resquícios de perseguições e de tudo que era de ruim com a qual o mundo se construiu, com a branquitude europeia e todo esse eurocentrismo. O afoxé em si, que aí se diz que é o candomblé de rua, né? Tínhamos uma delegacia que, para regular hoje o afoxé sair no Carnaval da Bahia, ele é regulado pelo Conselho Municipal do Carnaval. Mas antes, quando a gente falava lá de 1910, 20, 30, isso aí tinha uma delegacia que autorizava ou não a manifestação tanto do afoxé como de qualquer manifestação de matriz africana, falando especialmente da Bahia e acho que Pernambuco e todo o Nordeste. Tinha uma delegacia chamada Delegacia de Jogos e Costumes, né? Eu sei disso porque tem o Gelobi, que é do meu querido tio, pai Didi, e ele me lembra quando eu fui fazer o estatuto lá da roça de tio Didi, ele disse: meu tio, me dê aí o documento de fundação do seu axé, do seu terreiro. Aí ele me apresentou: meu filho, guarde isso com muito cuidado, é o documento aqui da delegacia que me autorizou a ter o meu terreiro, né? Hoje tio encantou, né? Mas era assim que as coisas funcionavam, né? E o afoxé em si é essa resistência, né? Quando o afoxé sai da roça, do terreiro, para se manifestar nas ruas de Salvador, nas avenidas de Salvador, como eu acho que eu estou com o Júnior aqui, Africodê, que ele com certeza tem muito a contribuir com isso, né, nesse assunto nosso. Pronto, vamos falar do afoxé propriamente dito. E aí, antes de eu começar, eu peço licença para todas as pessoas que iniciaram com afoxé, que já tem uma trajetória, porque o afoxé é derivado dos terreiros de candomblé. E a premissa do terreiro de candomblé é a hierarquia. Então, a antiguidade é posto. Eu preciso pedir licença às pessoas que já têm essa trajetória para falar um pouquinho da minha visão relacionado ao afoxé, né? Não é que o Júnior seja um representante dos afoxés, só porque também faço parte desse movimento. E aí, por falar em heranças, o afoxé ele teve essa herança da questão da delegacia de jogos e costumes, porque é algo derivado
dos terreiros de candomblé. O afoxé é um movimento social, é um candomblé de rua, porém o que é que não está na rua? O litúrgico. A gente leva para a rua o cultural, a gente leva para a rua as temáticas, porque o afoxé ele sempre vai ter um tema respeitando o que é sagrado. Porque o candomblé ele precisa deixar o sagrado no sagrado. E essas são formas de sobrevivência, existência e resistência que tivemos desde a época, né, que fomos escravizados até os dias de hoje. Por isso que a gente conseguiu ter o secretismo religioso e a gente conseguiu manter a nossa cultura, a nossa religião, as nossas tradições e costumes até então. E com a afoxé não é diferente. A gente vai para a rua para dizer que a gente existe, a gente vai para as ruas para mostrar qual é o nosso potencial cultural, o nosso potencial religioso e o nosso potencial de manifestações, porque o afoxé contribui para que hoje eu consiga sair de meu bairro na Cidade Baixa e estar em outro bairro na Federação, todo de branco, com indumentárias ligadas à religião, com as minhas contas que trazem isso. Eu consigo reconhecer um irmão na rua, tomar a bênção a ele, falar Motumbá, meu irmão, ele fala Motumbaxé. Outra pessoa perguntar, Júnior, você conhece ele? Não conheço, mas o reconheço pelas indumentárias religiosas que ele tem, e a gente precisa se respeitar em todo o momento. Então o afoxé ele contribui muito para isso. Então ele está nesse contexto de luta, resistência, para que a gente hoje tenha um afoxé sendo reconhecido, inclusive, como patrimônio cultural e material da Bahia, através do IPAC. Né? Então, o Dicílio dos Afoxés, hoje, ele tem esse registro, tanto municipal quanto estadual. É um grande ganho esse registro especial aí do Dicílio dos Afoxés. A gente tem o dia do afoxé, que é o dia 30 de novembro, está próximo, e a gente percebe que a cada ano que passa ele ganha mais força. Ano passado a gente fez um movimento muito bacana, teve a SEMA que fez as apresentações no dia do afoxé em um espaço tombado, que foi a uma praça no Pelourinho. Paralelo a isso, a gente teve o Instituto do Patrimônio Artístico da Bahia, o IPAC, que proporcionou o desfile de todos os afoxés. Foram, se eu não me engano, 30 a 35 afoxés que participaram ali no Pelourinho. E a tendência é que isso cresça cada vez mais, levando a proposta inicial desse movimento social, porque através das lutas e movimentos sociais conseguimos garantias de direitos. É interessante aí. Quer fazer? Entre aí, Albert, depois eu falo. A importância, a gente vê a colaboração, como as coisas têm avançado, até através do IPAC, através da Lei de Patrimônio Imaterial, né? E aqui também agradecendo também a ASEMA, como você cita, que é a Associação do Coletivo de Entidades Carnavalísticas de Matriz Africana, que conseguiram agregar e conseguiram se unir, unindo essas associações. E aí a Mesa de Ogã faz parte também dessa entidade, desse coletivo de entidades de matriz africana, para mostrar, preservar e resistir respeitando todas as regras, que no momento de rua não é o terreiro que está ali, é um outro momento, né? Mas respeitando tudo. E essa identificação que nós temos, né? Eu sexta-feira sempre me visto de branco, sou filho de Oxalá, né? Não estou iniciado, mas tenho isso, porque minha família sempre nós somos não temos como negar, né? Bahia, você não tem como dizer que não é. É todo preto que é da Bahia. Sua origem, pode até hoje o irmão ter mudado sua concepção de religião e tal, mas viemos lá da África. Atravessamos esse Atlântico. E de lá viemos com esse conteúdo. Como até o nosso professor Bira, que foi secretário de Cultura, né? Bira Castro, né, o Biratã Castro, ele falava... Professor da Universidade Federal. Ele falava muito bem isso. Você pega hoje um jovem lá da África,
né, 10 anos lá, e pega um jovem daqui de Salvador, coloca, os dois nunca se viram, bote um tambor e mande eles tocarem. Você vai ver a similaridade. E quem orientou eles a colocar daquele mesmo jeito? É isso que está. É essa Bahia que está aí, essa ancestralidade, que aí está o afoxé e a sua importância, né? Que está na construção da nossa história, da nossa imagem, do nosso simbolismo e tudo mais, né? E aí, Zé? Júnior, é interessantíssimo quando você fala dessa ida do afoxé para as ruas, levando o contexto cultural, eliminando a parte litúrgica, mas por osmose continua sendo passada essa parte da respeitabilidade religiosa, né? Que envolve todo o contexto da liturgia, né? Isso é bastante interessante. Agora, diga-nos uma coisa, você é assistente social, então nos fale desse contexto aí, envolvendo esses trabalhos múltiplos aí, polimáticos, né? Ou seja, você é assistente social, é pós-graduado em gestão pública, né? É uma pessoa que está dentro de um conselho de cultura, está dentro também de um conselho voltado para unificações de religiões. Nos fale disso aí. Bem, todos esses caminhos, por isso que no início da minha apresentação eu disse que o título que mais me honra é o de Ogã, foram caminhos da ancestralidade. E eu nasci dentro de um país onde a gente precisa ser melhor 5, 6, 10 vezes quando a gente tem quando somos pretos, né? Eu, homem preto, minha família é uma família que não veio de uma vulnerabilidade social, mas não é uma classe alta, então estava ali na média, e a gente precisa ocupar os espaços, eu sempre soube disso. E a melhor forma da gente ocupar os espaços é com estudo, é com conhecimento, porque isso ninguém tira. Para além do conhecimento acadêmico, a gente tem um conhecimento da oralidade, que o candomblé traz isso com maestria. Hoje eu tenho mestras e mestres que eu tenho como referência, mas que nunca pisaram numa escola, né? Não conseguem ter esse letramento, e tampouco numa academia, mas são pessoas que detêm os saberes ancestrais, detêm os saberes culturais, e hoje são reconhecidas, né, como mestres e mestres da cultura popular, e têm esse respeito. No meu caso, eu busquei tá com isso, e desde de novo, quando eu me confirmei para o Orixá em 2006, nesse mesmo ano, eu fiz um intercâmbio cultural para Itália, para a cidade de Nápoles. Eu fazia parte de um grupo de teatro no Bagunçaço, na comunidade de Alagados, que foi uma base para mim. E vi um professor voluntário da Itália propondo que a gente fizesse uma peça de Shakespeare. Eu falei assim, não, isso é muito difícil, isso não tá, eu não me enxergo nisso, bora mudar, bora fazer a criação do mundo em Yorubá. E aí o pessoal parou assim, e eu não era da religião propriamente dito, eu já tinha sido escolhido desde quando eu nasci, mas eu era curioso, eu gostava de ler bastante. Eu não tinha o conhecimento do terreiro, eu tinha dos livros, tinha um conhecimento explícito, não tácito. Não tácito. Isso. E aí a mudança foi aceita, foi um espetáculo que foi assim, teve uma repercussão boa dentro do que a gente queria, e fomos para a Itália com essa peça A Criação do Mundo em Yorubá, eu fazendo o papel de Olorum. E aí, no retorno, nesse mesmo ano, eu participei de uma seleção com instituições de Salvador, instituições culturais, CRIA, Liceu de Artes e Ofícios, o Bagunçaço, o Projeto Luiza Maim, para uma vaga de intercâmbio na África do Sul, onde a gente passaria 5 semanas lá, convivendo em diversas realidades do país. E eu tive êxito nesse pleito. Eu botei Oxóssi na frente, meu pai, falei assim, o senhor já me deu esse caminho, eu vou seguir.
E aí fiquei essas 5 semanas na África do Sul, não consegui ter a vivência do que eu esperava que seria o candomblé, porque a África do Sul ela tem os resquícios, né, do apartheid, que foi algo muito recente, e a gente não consegue enxergar aquilo que a gente quer, como se, por exemplo, eu tivesse ido para Lago, na Nigéria. Mas o fato de estar naquele continente já me reconecta com minha ancestralidade. Então, a partir daí, eu mantive toda a minha busca pelo saber. O serviço social também não foi algo aleatório. Eu botei como meta que eu precisava devolver para a minha comunidade todas as oportunidades que eu tive. Então eu falei, não, eu vou devolver ou fazendo pedagogia ou serviço social. E aí eu tive algumas, falei, não, Júnior, faça direito, faça determinada outra. Eu me vejo enquanto assistente social. E aí cursei serviço social, aí falou assim, tá um boom, trabalho, o campo de trabalho vai ser difícil, a questão financeira também. Eu disse assim, eu só preciso de uma vaga. Se dentro do mercado tiverem 100 profissionais e apenas uma vaga, essa uma vaga tem probabilidade de ser minha. Dito certo, do estágio, eu nunca fiquei sem atuar na área, desde 2011 até hoje, eu atuo na área de serviço social, tanto formalmente quanto voluntariamente. Eu tenho um trabalho voluntário também, já desenvolvi minha contrapartida social dentro da minha comunidade, e o Mesa de Ogães, que é essa associação que eu estou presidente hoje, foi uma forma que eu encontrei de fazer a junção da religião com as questões sociais e essa responsabilidade para com a minha comunidade. Então, isso justifica todos esses espaços que eu tô. Às vezes falta tempo para fazer alguns programas ir numa praia, ir no cinema, porque ora eu vou estar na reunião de um conselho de sustentabilidade para povos e comunidades tradicionais, ora eu vou estar numa plenária do Conselho de Cultura, ora eu vou estar fazendo estudos da especialização, ora eu vou estar fazendo atividades do Mesa de Ogães, que é uma associação que tem aí cerca de 75 membros ativos de forma direta e os indiretos também. E você acaba sendo uma referência, porque as pessoas buscam para dividir seus anseios, seus acertos, seus erros, suas angústias, suas alegrias. E você precisa estar ali disponível. Porque quando você opta em trabalhar com gente, a cuidar de gente, em ser uma liderança, o líder ele precisa ter uma liderança democrática, uma liderança onde ele tenha seguidores. Ele precisa fazer valer toda essa confiança que lhe é passada. É difícil, a gente vai aprendendo muito com cada experiência que a gente tem. Há 2 anos a gente criou a Afoxé Mesa de Ogães, que é mais uma variação das atividades que o Mesa de Ogães tem, mas nunca me faltou força de vontade, saúde e disposição para assumir tudo isso. E aí, Albert? A ficha do o homem caiu aí, a ficha jogou duro. A Fricodê. Eu tenho Júnior fala de assistência social, eu tenho minha formação bibliotecário, eu sou também radialista, mas atuo já há uns 7 anos na assistência, na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Então, a gente trabalha muito trabalho muito com seus colegas lá na secretaria, né? A gente vê a importância que é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, né? Fazemos também dessa questão da escuta qualificada, né? E o seu enveredamento, o seu trabalho que nós fazemos, independente de ser assistente social, acho que todos os terreiros e afoxés fazem esse trabalho, mesmo sem a diploma, né, natural, né, no nosso
a nossa irmandade negra é um irmão ajudando o outro. Como você funciona isso? Porque a gente tem um tecido social no Brasil e a gente, quando fala de assistência social, quando falamos de ajudar o próximo, isso é tudo muito recente, depois da Constituição de 1988, que começou-se a olhar realmente uma política realmente de assistência social e tem muito pouco, como esses 13 anos de governo, se você for ver, de um governo para cá, que as coisas começaram a ascender realmente dentro do Sistema Único de Assistência Social, que ninguém falava. Estava lá na letra da lei, mas ninguém aplicava realmente isso, né? E hoje a gente vê a importância das políticas de assistência social e a importância do profissional do assistente social hoje para uma cidade, para um estado, como esse olhar hoje está mais atento. Eu vejo hoje que os governos e prefeituras têm dado mais a devida atenção, principalmente ao Centro de Referência Social, que é os CRAs, né? Como é que você vê hoje isso, Júnior? Quando a gente fala de serviço social, até pouco tempo a gente tinha a ideia do assistencialismo. Vamos dar uma cesta básica, dar um lençol, e isso é serviço social. O serviço social ele vai muito além. O serviço social ele vai estar pautado nas políticas públicas sociais, ele vai estar pautado em propor, em acompanhar, monitorar, fazer encaminhamentos, né? Então, a gente precisa entender até o que é assistencialismo, o que é assistência social. E isso, fazendo um paralelo com os afoxés, a gente entende que o afoxé, quando a gente fala afoxé, eu vou pensar diretamente no carnaval, mas vai além disso. Não tem só o trabalho do carnaval. O afoxé, durante 365 dias no ano, ele faz diferença, intervenções positivas na comunidade do entorno. Como são essas intervenções positivas? São com oficinas, com ações, com cursos profissionalizantes. A gente está ali naquela premissa de eu não vou te dar o peixe pronto, eu vou te dar a vara para você pescar e se alimentar. Então, essa questão do assistencialismo e o trabalho dos afoxés estão muito ligadas, porque a maioria não sabe o que é que cada afoxé faz dentro da sua comunidade. Às vezes a gente tem o conhecimento de um ou dois afoxés, porque existe uma fama, aquele boom, e não tem dos outros. A gente pergunta, Júnior, por que isso acontece? Acontece porque a gente não tem incentivos reais para que todos tenham essa visibilidade. Em contrapartida, como sempre fizemos, a gente não desiste. Continuamos lutando, fazendo o nosso trabalho, e aos poucos as coisas vão caminhando, vão colocando no lugar. E se não fazem nada lá, a gente faz tudo aqui, a gente consegue se ajudar, a gente consegue se manter. Porque a partir do momento que eu não tenho nenhum tipo de incentivo, eu não tenho pessoas que acreditem, eu não posso esmorecer. Eu preciso levantar e criar mecanismo para que faça acontecer. O Mesa de Ogãs tem muito disso. A gente fez a primeira ação de uma ação calendarizada, que é a carreata de Omolu, que a gente vai discorrer mais sobre ela. O primeiro ano com muita dificuldade, sem nenhum apoio. Pessoal, Júnior, como é que a gente faz? Bora R$1 de cada. Não tem, vamos cada um fazer um trabalho, fazer uma rifa, vamos tocar. Tocamos o primeiro ano, o segundo, terceiro, quarto, quinto, a gente já teve apoio. Já teve um outro que falou assim, não, eu vou pegar a camisa e vou com o meu carro. Outro eu vou dar R$10 por combustível. O carro do Corpo de Bombeiros, não, a gente já vai botar a representação de Omolu e já vamos. E é dessa forma. Nada é fácil, porque pra gente não chegou nada fácil. A gente não chegou dentro dessa terra chamada Brasil de uma forma fácil, né? A gente não tem privilégios, não. Então, tudo que é do povo preto é com muita luta e muita honra. Com os afoxés não é diferente. Então, é dessa forma que a gente consegue se manter e tá existindo e resistindo a cada dia.
Como dizia Steve Biko, estamos por nossa própria conta. E é isso mesmo, povo preto, a gente sempre está por nossa própria conta. Falando da Associação Mesas de Ogã, né? E você já abordou aí, ela tem feito muitos bons trabalhos, além do seu trabalho que você faz, né? Como profissional, né? Também na parte cultural. Eu queria citar que teve recentemente uma, uma, um evento onde homenageou Omolu, não foi? Onde visitou-se vários terreiros de candomblé, em Lauro de Freitas, Cassange. Como foi, me cita, como foi esse evento que a Mesa de Ogã fez, né? Eles fizeram um excelente trabalho de valorização, visitando, né, todos os terreiros daquela região lá, Lauro de Freitas, Cassange e Camaçari, aquela região. Pronto. Vamos lá. A gente vai falar sobre o Sabegé de Omolu, que é dentro do Mesa de Ogãs intitulado como Saúde e Esperança de um Povo. Como é que surge esse Sabegé? O candomblé, ele traz diversas heranças para a sociedade como um todo, de costumes, de culinária, de música, de dança, que são questões do terreiro, mas que estão para além de quem faz parte da religião, tá? Para a sociedade como um todo. E o Sabegé é o ritual onde os cílios de Omolu de dentro do terreiro, que o Omolu é tido como o orixá da cura, ele vai sair nas ruas percorrendo, pedindo auxílio para fazer o grande banquete do rei, que é o Olubagé, que é uma cerimônia do candomblé, onde a gente bota a comida de todos os orixás e distribui para o público. O Omolu, ele tem essa oferenda para ele, esse ritual, que é da alimentação para as pessoas. E aí tem esses dois momentos. Quando chegou na pandemia, as pessoas estavam carentes dessa fé, porque todo mundo teve que se fechar dentro de casa, teve que ter o isolamento social, precisou parar de fazer suas manifestações, de ir no terreiro, porque o candomblé é uma religião de contato, é uma religião que eu chego aqui e eu faço uma saudação que é beijar a mão do outro, abraçar, enfim. E aí o Mesa de Ogãs ficou inquieto com isso, porque todo mundo com medo de ir para o Orum, que é ir para o céu, de falecer, algo novo, e a fé, que é o que mais mantém a gente de pé, não podia fraquejar. E a gente disse assim, não, vamos fazer algo para melhorar isso. E com quem é que a gente pode fazer? Com o Omolu, porque o Omolu é quem estava ali controlando a questão da pandemia, da doença, da cura e como a gente ia fazer esse equilíbrio entre uma coisa e outra. E aí veio essa questão da carreata de Omolu, onde ao invés de fazer da forma tradicional que o filho de um terreiro de tal bairro sai naquele mesmo bairro, a gente botou a representatividade do orixá Omolu, que são palhas e as pipocas, que dentro da sociedade em geral é chamada de flores do velho, que é a flor que cura, quando você toma aquele banho de pipoca. E a gente percorreu os terreiros, a porta dos terreiros. Então, quando a gente passava e buzinava, a pessoa da janela de seu terreiro, da porta de seu terreiro, tinha aquele suspiro de esperança. Inclusive eu estou falando e estou todo arrepiado aqui pela simbologia que esse ato teve no momento. E aí a gente fez, não atingiu todo mundo, e as pessoas pediam, foi algo assim, tivemos divulgação nas redes, nos jornais, enfim. E de 2020 a gente fizemos 2 edições e a gente não parou mais. Aí fizemos Camaçari, Lauro de Freitas, bairros de Salvador e auxiliamos outras cidades, né, dentro dos municípios baianos que visualizaram essa ação e quiseram fazer também
em seus territórios. A gente deu essa... Como é que eu posso me Colher expressar? de chá. Não é nem colher de chá. A gente deu essa Oportunidade, mentoria. A gente deu essa oportunidade. mentoria para que eles realizassem também. Então, hoje, o ritual Sabegel, Molu, Sal de Esperança de um Povo está na sua 6ª edição. 6ª porque começou em um ano, tivemos 2 edições seguidas. Hoje a gente consegue ter apoio das pessoas, todo mundo já espera. A gente, na nossa página, tem diversos pedidos. Passa no meu bairro, passa no bairro de minha mãe de santo. E a gente tem que fazer um roteiro, uma logística para conseguir atender todos os terreiros que, graças ao Lourum, os números de terreiros vêm crescendo bastante. E hoje, ao invés de ter uma delegacia de jogos e costumes, a gente tem uma federação nacional do culto afro brasileiro que detém o maior acervo de terreiros catalogados do Brasil, que é a FENACAB, para estar regindo a nossa religião. E paralelo a ela, hoje existem outras, né, organizações também que abarcam os terreiros, mas a principal é a FENACAB, e é um avanço porque a gente substitui algo que era para repreender por algo que vai representar a gente de forma legal. É muito interessante isso, né, Albre? Que aula, né? Aula com o nosso na querido. verdade, foi uma aula para que nós pudéssemos, até por um pouco por osmose, adquirir essa visão sapiente dessa abordagem da religiosidade afro-brasileira, e possamos aí refletir sobre a sua importância social, humanitária, política, né? E possamos adentrar em realidades que talvez eu com certeza desconhecia. Que a lei que 10.633 consiga ser realmente colocada em prática, porque ainda, eu acho que eu falei certo a lei, porque a gente tem todo esse conteúdo que está aí, né? Tem que entrar em sala de aula também, porque a nossa educação ainda está muito aquém de contar a história realmente desse país, né? Porque só se conta a história de escravidão, mas tem uma história maior por isso, né? E aí quando a gente traz Júnior Fricodê aqui e fala disso, e aqui no Filosofia com Dedê, a gente está querendo provocar esses assuntos, né? Promover esse assunto tão bonito que não é contado, que até o próprio professor aqui a gente está aqui hoje aprendendo com isso. Tem cantos, né, também, né? Tem uns cantos, né, que eu acho que daqui a pouco teremos, né? Que a gente, quando fala de afoxé, a gente fala de instrumentos, da gogô, né? A gente fala da musicalidade como tudo. Dos instrumentos, né? E aí, falando dos instrumentos que são utilizados na afoxé, Júnior, me fale deles, né? Pronto, eu vou quebrar o protocolo um pouquinho, vou pedir que você guarde essa questão dos instrumentos, porque, Albre, você tocou em um assunto importante que é a educação. A gente não consegue estar na religião, em qualquer outro espaço, senão com educação. E trazendo para a educação formal, onde a gente quer combater o racismo estrutural, que é algo que atinge o afoxé, atinge o candomblé, atinge as pessoas em si, a gente começa com as crianças. E aí eu não posso deixar de citar algumas referências. Enquanto a lei não é cumprida, quando a gente fala assim, estamos por nossa conta, a gente vai precisar pensar fora da caixa. Tem um pedagogo chamado Marcos Vinícius, o nome artístico dele é Xarope MC, que ele, em uma aula, ele desmistificou uma cantiga, que é uma cantiga racista, que é aquela: boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. E aí a turma dele, de crianças de 6, 8 anos, aprenderam a cantar assim: boi, 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 boi da cara branca, para de assustar todo dia minha criança. Boi da cara preta é muito legal, joga capoeira e ainda toca birimbau. Porque para algumas pessoas pode ser algo que não tem relevância, mas para a gente tem uma reparação histórica inenarrável.
Porque a gente precisa, a criança não vai nascer odiando, como Nelson Mandela falava, ninguém, ela aprende a odiar, aprende a ser racista. E a gente tem que criar estratégias de combater isso. E combater tanto de forma lúdica como foi essa estratégia de Xarope MC, quanto também fazendo a guerra se for preciso. Hoje é sexta-feira, a gente está louvando o orixá da guerra, que é o Xaguian. Eu tenho uma outra referência política, religiosa, familiar, que é Tata Ricardo Tavares. Ele sempre diz, se for preciso fazer a guerra para trazer a paz, a gente faz. Chega de estar sempre aceitando e buscando a ludicidade. Então a gente tem vários caminhos de trazer essas questões. E agora, falando da musicalidade, eu trouxe aqui o agogô. O agogô é o instrumento que simboliza o afoxé, juntamente com o xequerê e os atabaques. São os instrumentos principais do afoxé. E tem um toque, que é o toque do Ijexá, que esse toque ele é votivo de uma nação específica, que é a nação Ijexá, e aqui eu aproveito também para mandar a benção, os meus respeitos para a família Calibocum, que hoje é a minha referência de Ijexá, e acho que do Ijexá do Brasil, que é um terreiro que fica localizado ali em Plataforma. E eu vou tocar um pouquinho do instrumento. Vou pedir licença a vocês para, dentro disso, falar também sobre as cantigas. Porque o afoxé, ele vai trazer um tema, a gente precisa criar um tema para apresentar, e para não trazer nossas músicas litúrgicas, na maioria das vezes nós fazemos composições. Eu vou trazer hoje o tema que o Mesa de Órgãos escolheu para o Carnaval de 2024, que foi o tema Exu, o primeiro Alabê. Por que esse tema? Porque Exu, tudo a gente começa com Exu. Ele é o orixá mensageiro. E o que é o Alabê? Alabê é a pessoa que toca e canta para chamar o orixá, o inquice, o vodum em terra. E quem fazia isso no panteão dos orixás era Exu. E aí reza a lenda que Exu ele cantava, ele organizava a liturgia musical das reuniões dos orixás, só que Exu ele cantava muito alto, era estridente, os orixás em determinado momento mandou ele parar, pediu que ele parasse. E Exu ficou com o ego dele ferido, ficou muito chateado, mas os orixás eles reconheceram isso e pediram a Exu, Exu, tá tudo muito vazio, tá tudo sem vida, a gente está sentindo falta de seus cânticos. E Exu disse assim, não vou deixar vocês sem, mas eu vou sair e a primeira pessoa que eu encontrar vai ser o Alabê. E quando Exu saiu, encontrou um rapaz chamado Ogã, por isso que hoje o nome é Ogã, e o Ogã, Exu passou todas as questões musicais para ele e foi. E aí essa composição foi de Marcelo Rocha, que é um Ogã do Mesa de Ogãs. Ele compôs especificamente para o carnaval baseado nessa lenda. E aí eu vou trazer para vocês, tocando. Vamos lá. Laroê, Mojubá, Exu é caminho, Exu é Odara. Laroê, Mojubá, Exu é caminho, Exu é Odara. Foi o primeiro Alabê, não cantou Nile, mas cantou nas estradas. Foi o primeiro Alabê, não cantou Nile, mas cantou nas estradas. Deixa ele passar, deixa caminhar, deixa Exu passar, deixa caminhar. Laroê, Mojubá, Exu é caminho, Exu é Odara. Laroê, Mojubá, Exu é caminho,
E essa composição, ela vai além de contar o Itã, que é a lenda de Exu enquanto primeiro Alabê. Ela traz elementos que combatem toda a perversidade que fizeram com a figura de Exu. Porque essa questão do secretismo, o que foi que a sociedade, de forma muito perversa, quis fazer? Sincretizar Exu com o diabo. E ninguém do candomblé conhece diabo. Porque apesar a gente não tem um livro, guia, né? O que a gente tem oralidade, e na nossa oralidade, que é o que rege a gente, não existe diabo. O diabo tem em outro livro de outro segmento religioso. Mas botaram o Exu como demônio, Exu como algo ruim, e começaram a disseminar isso. E Exu é um orixá de caminho. Então, quando a gente fala assim, Laroê, tá saudando Exu, Mojubá, meus respeitos. Exu é caminho. Caminho é quando a gente anda, é quando a gente tem coisas positivas. Exu é Odara. Odara é tudo de bom, é algo positivo. Então, é uma composição que traz toda uma história do Ogã e traz também esse protesto, essa reivindicação contra o racismo e a intolerância religiosa. Alguns jornalistas até agora estão querendo dizer até que Exu vai ser o reverenciado, porque Exu é a comunicação. Exu é a comunicação. Né? E aí alguns estão dizendo que vai ser o elemento da comunicação, vai ser Exu no jornalismo. Teve uma escola de samba que hoje, e isso é importante pra gente, saiu com o tema de Exu, foi campeã do carnaval, acho que foi a Grande Rio, e Exu ele tá em tudo. Eu, quando eu estava vindo para cá, hoje é uma sexta-feira, eu comecei cantando para Exu, mas vou finalizar cantando para Oxalá, porque eu preciso me respeitar minha ancestralidade e o dia de hoje. Então, eu vou fazer reverências ao Oxalá também no Ijexá, mas Exu é isso, Exu é a comunicação, por isso que a gente está tendo uma boa comunicação desde o início até agora. Eu me recomendei Exu. E tá vendo aí, professor, filosofia com Dendê. Tem muita coisa. Agora, diga-nos uma coisa. O Afoxé saiu em 2024, esse ano, com quantas pessoas no contexto, enquanto associados e seguidores? Nos fale desse trabalho, desse projeto e o que é que tem para o Carnaval de 2025. Pronto, a gente saiu esse ano com 150 associados, fora os foliões. Só que o que acontece? Eu disse que tudo para os afoxés é com muita luta. Principalmente para um afoxé novo. Tem um ditado que diz assim, pato novo, nada raso. O afoxé Mesa de Ogãs acabou desfilando em um horário muito ruim, onde a maioria do público já tinha saído, né? A gente desfilou, era 23 horas, porque tinha outras questões políticas mesmo, né? do carnaval, mas a gente não deixou de sair. E Exu deu caminho e disse assim, vocês vão sair, vão estar perto da encruzilhada, vai estar na meia-noite e vai ter público, vai ser bom. E foi. A gente agradeceu demais assim, a Exu. A gente já sabia, mas a gente ficou surpreso com o resultado que teve. E o que foi mais bacana foi que o Mesa de Ogãs conseguiu manter a nossa filosofia da criação, que foi estar no circuito Batatinha. Um circuito que precisa ser valorizado pela história. É o circuito que está no centro histórico. É o circuito que não tem o derramamento de dinheiro pelos grandes empresários, que não é visto na maioria das vezes. O Batatinha, ele precisa da luta de instituições como a SEMA e outros blocos que desfilam por lá. O governo agora passou a dar um pouquinho mais de atenção, a fazer editais específicos para o carnaval ali no centro histórico. Esse ano a gente teve um boom que foi ter que fechar o circuito, porque não cabia mais gente. E é um circuito onde a gente consegue ter aquele carnaval de antigamente. A gente está com nossos filhos, filhas, família, idosos, idosas ali prestigiando, tendo aquela referência do carnaval, sem a violência urbana que hoje está demais, né? E isso se reflete nas festas populares, mas dentro do circuito Batatinha a gente não consegue ver isso. E a gente vê história, a gente vê cultura, a gente vê desfiles belíssimos de afoxés, a gente vê a variedade de afoxé que Salvador tem.
a gente vê blocos afros, a gente vê samba, a gente vê blocos de reggae, bloco de índios, a gente vê temáticas voltadas para questões ambientais. Então é isso que tem no Circuito Batatinha. É um circuito lindo, é um circuito maravilhoso. Aproveito a oportunidade para convidar a todas as pessoas a conhecerem, a estarem no carnaval do Circuito Batatinha. Inclusive, faço um adendo aqui para saudar os 100 anos, o centenário de Batatinha, que foi agora em agosto. Mando um abraço para o companheiro Arthur Batatinha, que é filho do saudoso Batatinha e mantém ali a resistência. Ele tem um bloco Toalha da Saudade. O Mesa de Órgãos teve a oportunidade de participar do desfile esse ano. E é isso, a gente vai se fortalecendo, se aquilombando uns com os outros o tempo todo. É isso aí, Albert. Filosofia com Dendê. Filosofia com Dendê aí tem um contexto bem amplo, né? E você, como aí do carnavalesco, você ex-membro do Conselho do Carnaval, dono de flocos de carnaval, blocos, né? Plural, não é nem singular, plural. Blocos. Você fala assim, eu tenho uma colaboração no carnaval, e eu digo a você, me apaixonei pelo Circuito Batatinha, sou carnavalesco desde 1992, desde 13 anos, quando saía com o papai. Papai criou o Bloco Realce, no Campo Grande. Depois eu consegui criar o Bloco Tô Ligado na Barra. E a gente criou o Bloco Tô Ligado porque, eu não sei se vocês se lembram, existia uma ficha de inscrição de bloco, né? Para você adentrar no circuito Barra, você tinha uma ficha de inscrição para adentrar naqueles blocos lá. E a ficha do boi da cara preta aqui, né? Não adentrava naqueles blocos, né? Naquele circuito ali, nos blocos. Quando eu fazia a ficha, eu estudava no colégio, na Barra, e eu, meus irmãos, tem até isso, está no podcast, a gente fazia, meus colegas da sala, que lá a gente estava estudando ali também no colégio, em um bairro onde tinha pessoas de classe alta, meus colegas passavam na ficha, naqueles blocos lá. E nossas fichas não eram aprovadas, mesmo a gente com recurso financeiro. A gente entendeu que existia um processo ali que não dava para entrar a gente no processo. Papai, né, sempre criador do capítulo do negro na Constituição do Estado da Bahia, disse, não, vamos criar um bloco na Barra também, então. Já que vocês não querem aceitar, vamos criar um bloco. E aí esse bloco não tem, a ficha é só para fazer mesmo pro forma, mas todo mundo entra no bloco Tô Ligado e vamos botar o bloco Tô Ligado na Barra. Mas construí, colaborei com o carnaval de lá, o carnaval da Barra é business e tudo mais, mas nada substitui o conteúdo que eu tenho do carnaval, é o conteúdo dos afoxés. Porque eu fui criado no bairro da Saúde, centro histórico de Salvador. Minha família, da parte de papai, era lá do bairro da Saúde. Então eu via muitos afoxés tocando ali. Aquele carnaval ali é que foi minha base, né? Esse lado empresarial ainda sou do carnaval, mas agora eu estou deixando para os mais jovens. Eu estou mais cuidando da minha ancestralidade, que é o Circuito Batatinha, que precisa ter a devida atenção, né? Que eu acho que não está tendo ainda. O governo não tem as grandes empresas de mídia e de imprensa não têm olhado para o Batatinha como deveria fazer. Hoje, fazendo 100 anos, centenário de Batatinha. Quero mandar um abraço aqui ao meu vizinho, Lucas Batatinha também, que fez uma exposição de fotografias e de pinturas para o pai lá na Assembleia Legislativa. Mas é isso aí, é o trabalho de Júnior Fricodê, é a atenção do professor José Augusto, é esse olhar que nós estamos construindo aqui através dos podcasts, dessas discussões da Lei 10.633, que seja realmente aplicada, né? E que Exu não é demônio, Exu é a luz, Exu é a comunicação, Exu é a encruzilhada, você ali faz as escolhas, então é por aí. Vamos cantar para Oxalá? Vamos cantar para Oxalá. E para a gente finalizar, eu vou passar um exercício de casa, porque nome é identidade. E eu percebi que o Aficodé ficou um pouco assim, ficou Africodê. A gente vai fazer um exercício agora do senhor falar Aficodé. Vamos lá? Africodé. Aficodé, sem um R. Aficodé.
Africodé. Aficodé. É isso aí. Vou anotar porque, como minutos nós temos aí? nome e identidade, Sim. a gente vai. Então tem tempo suficiente Isso. para Para aprender direitinho, que é importante a gente trazer a Com nossa certeza. identidade da forma correta. Vamos cantar para o grande rei, que é Oxalá, no Ijexá, respeitando o dia de hoje. Baba epe, epeja, epeja odô. Baba epeja, epeja odô. Baba epeja, epeja odô. Baba epe, xeuê babá. Estamos aqui chegando a mais uma proximidade do final do nosso programa, né? E aí, Albre, o que é que você tem para dizer aqui? Eu só tenho a agradecer essa grande colaboração de Júnior, né? Que Africodé. Agora saiu. E que tem aí colaborado junto com... Aqui eu quero também parabenizar a ASEMA, a Associação do Coletivo de Entidades Carnavalescas de Matriz Africana, que colaborou muito para o Mesa de Ogã estar aí também, porque é através da união de todos, das 70 entidades, né, que tem dado lugar e tem colaborado para o Mesa de Ogã vir e outras entidades que queiram adentrar no carnaval, tem aí hoje esse braço, essa força aí do coletivo, porque só assim é que a negritude vai conseguir ascender, com a união de todos nós, né? Então é assim, é através do Mesa de Ogã, através de Júnior, através do presidente do coletivo, que é Nelson Nunes. Aí eu tenho lá também a representação do bloco que eu também presido, que é o Afro Malcom X, Oriobá e muitos blocos. São 70 blocos que fazem parte desse coletivo e que hoje está com esse brilho aí do Mesa de Ogã, que está fazendo um trabalho maravilhoso, faz todo dia, 24 horas, porque através disso ele não só faz o trabalho do Afoxé, ele também é um profissional que está aí, né? E olha como ele linkou o trabalho dele do Afoxé com até a sua profissão, que hoje aí é uma das profissões que hoje eu estou com 7 anos de trabalho com vocês lá e vejo a importância de uma escuta qualificada, a importância de um acompanhamento de uma família que está em vulnerabilidade, que principalmente eu sei que a maioria das famílias de vulnerabilidade tem cor dentro desse modelo ao qual esse Brasil é construído e o mundo é construído economicamente. A gente tem aí tantos bilionários que a gente não precisa de tanto bilionário, um bocado de bilionário, né? E uma grande massa de necessitados que tem que aí cair nos braços, nos apoios das associações como Mesa de Ogã e através de Júnior aqui, todo mundo. É isso aí. Se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. E aqui nós tivemos o processo de educar. Educação e transmissão de informações historicamente adquiridas. Haja vista que ela nos permite fazermos o primeiro passo para um processo contínuo da evolução. E aí, Júnior, quais são as suas colocações finais para essas pessoas que estão aqui maravilhadas com essa sua entrevista? Pronto. Agradecer a ancestralidade, agradecer a Exu pela comunicação perfeita que tivemos e dizer às pessoas que estão me assistindo que sempre que estiverem em alguma posição que dê para puxar o outro, que a gente puxe. Vocês viram que hoje eu trouxe várias referências, trouxe meu Babalorixá, trouxe minha referência política pessoal, Tata Ricardo, trouxe Marcos Inícios, MC Xarope, trouxe Marcelo Rocha, Nelson Nunes e outras pessoas, porque isso é aquilombamento. Se eu chego cá em cima, eu preciso dar a mão para o outro subir também. Eu não preciso estar aqui sozinho. Então, a mensagem é essa, que a gente se ame e fique unido cada vez mais.
Aí, Albert, finaliza aí, porque A gente tem que o tempo já está indo embora. a gente agradecer aqui a equipe que está por trás, né? Tem José Lázaro, operador do site, Davi Amorim, do design gráfico, Carlos Costa, que faz a reportagem, a apresentação nossa, Albert Anunciação e José Augusto Maciel Torres, aqui ao nosso lado, apoio da Rádio Tô Ligado Web, a nossa a Multifusion Terapia Oriental, a Associação Cultural Malcolm X, Faculdade Einstein, né? A SEMA, Coletivo de Entidades de Matriz Africana, e a realização desse podcast é da Tô Ligado Eventos e Produções, aqui no estúdio da TV Bandeirantes. Esse é o Filosofia com Dendê. E estamos chegando ao final. Que Deus nos abençoe e possamos estar aqui sempre ao vivo em cores para desenvolvermos esse trabalho que muito nos dignifica. Até mais.